Só levanta as tuas mãos. Obrigado, Pai. Estamos aqui a te servir no Espírito. Sim, fomos chamados a isso. Somos teus sacerdotes da nova aliança. Obrigado pelo privilégio. Obrigado, Pai, porque repousa sobre nós a unção sacerdotal que vem de Cristo. Obrigado porque a tua mão é sobre todos os que te temem. Obrigado porque os aspectos do Espírito de Deus estão sobre nós. Os olhos do Espírito. E nós vamos ver na tua perspectiva. Ora um pouco mais no Espírito Santo. Bremenegeshi, Engadastikie, Borgedeleretrestikie, Zandalamakulirim Bramanagastakai Kalirindres, Mendre Katarabash Kitiririetris, Bregenemesit Leflemekia. Está escrito que do interior fluirão rios de águas vivas. Deixa isso fluir um pouco mais. Rios de águas vivas. É uma pessoa em movimento, é uma pessoa em atividade. Dentro de nós, entre nós. Desejamos a comunhão contigo, Espírito de Deus. Desejamos perceber tuas inclinações, tua voz, teu mover. Queremos nos mover na força e na graça que o Senhor tem para cada membro do corpo de Cristo. Afinal está escrito que o Senhor opera tudo em todos. Sim, o que estava paralisado entrando em movimento. Estamos nesse ambiente, o ambiente do teu trono. Não é mais um ambiente natural. É um ambiente da tua presença, das realidades eternas. As nossas armas são poderosas em ti. Mendregestiki, Kokabanamakatastikia, Kandalabaganagaski diririandrestikia, Brandagastiquit livremenegei. Eu queria que você tomasse um tempo. Vamos orar uns pelos outros. 2, 3, 4, 5. Vamos orar uns pelos outros. Ora pelos olhos espirituais dessa pessoa aberta. Ora por graça operando na vida e no ministério dela. Ora por forças renovadas. Se junta com mais alguém. Ele é aquele que nos fortalece com poder no homem interior. Estamos aqui debaixo do derramar, do fluir do teu Espírito, sendo fortalecidos com o poder do homem interior. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, acima das circunstâncias. E o Senhor nos toma pela mão e nos assiste. Aquela assistência próxima, direta do Espírito de Deus, Paracleto, o todo-poderoso Espírito de Deus. Sanalabagolini que te lebraste quias. Obrigado, Pai.
Louvado seja o teu santo nome. Nos rendemos a ti, nos banhamos nas águas do teu trono e no fluir do teu Espírito. Obrigado. Agora levante as suas duas mãos, dê graças. Obrigado, obrigado, Pai, por uma noite maravilhosa. Obrigado porque vamos mergulhar na tua presença, no fluir do Espírito Santo, na tua palavra, nas coisas que nos pertencem, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Carinhosamente diz aí para uma, duas pessoas, diga assim para ela: vai tudo bem. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: Ele nos deu o seu Espírito. Graças a Deus. Você pode sentar? Vamos dar também um leve descanso ao louvor. O tecladista fica sentado, já está aí na cadeira, confortável. Boa noite, gente. Graça e paz. Você está feliz de estar aqui? Amém. Bom demais. Eu não sei se você percebeu, eu tenho algumas coisas para compartilhar, mas quando a garota falava aqui, fluindo pelo Espírito Santo sobre limpeza, fala comigo, limpeza, me saltou algumas coisas. A Bíblia fala de alguns agentes de limpeza, de purificação na Bíblia. O fogo do Espírito Santo queima a palha, nos purifica. Jesus disse: estais limpos pela palavra que eu vos falo. Quem tem sido limpo pela palavra? Amém. Somos transformados por essa palavra que flui dos próprios lábios de Cristo. Mas me veio de uma forma muito singela, muito tranquila aqui dentro, enquanto ela falava aquilo, o capítulo Tito, ou melhor, o livro de Tito, o capítulo 3. O pessoal pode colocar aí, Tito capítulo 3, a partir do verso 4. E nós vamos pensar alguns minutinhos sobre essa limpeza. Diga comigo, limpeza. Tito 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga comigo, regenerador e renovador. Essa palavra regeneração, ela está muito conectada com o início da vida cristã. Mas eu gosto dessa segunda parte, renovador. Sabe que tem cultos que vai ter um fluir do Espírito Santo que nos renova, que nos revigora, que nos reanima. E sabe, irmãos, quando a Bíblia fala da limpeza, me veio algo que está no livro tanto de João, capítulo 17, quando Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos falo, como também o Velho Testamento é cheio de figuras da limpeza que era exigida. Estamos num culto de oração, mas olha que interessante, quando nos dias do tabernáculo de Moisés havia o sacrifício no altar dos animais, e os sacerdotes manuseavam com o sacrifício dos animais, e manuseavam com tantas coisas, para que eles entrassem no santo lugar e no santo dos santos, eles tinham que passar por uma peça como essa, de um só pé, com uma bacia, e ela era cheia de água, e eles tinham que lavar as mãos para poder entrar naquele lugar. Quando Pedro falou para Jesus, que Jesus foi fazer o lava-pés, Pedro exageradamente disse: Senhor, me lava todo. E Jesus disse: não, Pedro, vou lavar os pés. Por quê, irmãos? Porque os pés falam da nossa conduta diária nesse mundo.
Nós ainda estamos nesse mundo e nós temos que nos lavar na palavra e no Espírito Santo. E as nossas obras também. Nós estamos ainda vivendo nesse mundo e nós temos que lavar nossas mãos para quê? Para oficiar, o exercer o trabalho nas coisas santas. E talvez você diga, limpeza é de um pecado grande? Não, é porque a gente ainda está com contato nesse mundo. E aí nós temos que dar alguns mergulhos na palavra, no Espírito Santo. Temos que estar confiantes no sangue de Jesus. Para quê? Para que não haja nenhum impedimento, para que a gente possa fluir com liberdade, para que a gente possa discernir com clareza o Espírito Santo. No livro de Hebreus diz livre de pesos e pecados. Às vezes não são pecados, mas é tanto contato com o mundo natural, que quando a gente vai irromper ou nos levantarmos no âmbito do reino do Espírito, parece que tem coisas impedindo. E Deus aí traz um lavar do Espírito Santo, para que a gente fique aguçado de novo, né? Ou um colírio nos olhos, para que a gente veja as coisas do reino espiritual como devemos ver. Posso ouvir um amém? Você pode levantar suas mãos. Obrigado, Pai, por esse lavar regenerador do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque as coisas do mundo não têm poder sobre nós, mas estamos debaixo da influência do Espírito de Deus. Obrigado, Pai, porque aqueles que se apegam a Ti são erguidos para o trono, para as coisas do alto, para as coisas de cima. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos, Pai, vislumbrar, experimentar, discernir. Estarmos tão conscientes das coisas de cima, que as daqui de baixo não podem exercer domínio sobre nós. E podemos dizer, eu sou livre em Cristo. Você pode dizer algumas palavras de liberdade, de gratidão. Vamos encher esse ambiente dessa atmosfera celestial. Sim, eu vou ler novamente. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu declaro, irmãos, águas derramadas sobre você. Isso vai ter um efeito maravilhoso na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia, graças a Deus. Abre tua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Obrigado, Senhor. Colossenses, capítulo 1. Encontramos aqui a paternidade do grande apóstolo Paulo sobre uma igreja, sobre os irmãos. Ele disse no verso 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga comigo, é preciso transbordar do conhecimento da sua vontade. É possível conhecermos em parte, possível conhecermos uma medida maior, é possível transbordarmos do conhecimento da sua vontade. Deus quer dar, mas nós devemos também querer receber. E curioso, quando Jesus ele falou sobre a sua partida, a pessoa de Jesus era uma realidade muito completa para os discípulos. Mas quando ele estava pronto para partir, ele disse, eu vou, mas vou enviar o outro Consolador. Às vezes a gente vai numa sapataria, né? E você calça um sapato, aí você diz, gostei, mas não é esse, eu quero outro. Quando a gente diz eu quero outro, é outro diferente. Mas na língua grega a palavra outro que Jesus usou aqui era outro igual a ele. Olha, eu vou, mas o outro Consolador está vindo. Então, Jesus queria apontar que o Espírito Santo seria na nossa vida
tal qual ele era em carne e osso para os discípulos. Agora, era difícil para os discípulos entenderem aquilo, porque Jesus falava profeticamente do que havia de ser. Sim, porque nenhum discípulo até então era nascido de novo. Eles até viam as manifestações do Espírito. Mas, irmãos, quando nascemos de novo, essa realidade dessa comunhão de Espírito para o Espírito Santo, ela pode ser tão real quanto era de Jesus em carne com os discípulos em carne. Agora, o que cabe a nós? Nós precisamos desenvolver essa vida no espírito humano para discernir a pessoa do Espírito Santo. Uma das coisas mais tremendas que você vai ver, e Deus levantou aquela mulher, Catherine Kuhlman, para falar sobre o Espírito Santo, demonstrar o Espírito Santo, ensinar a doutrina do Espírito Santo, mas também demonstrar a realidade da sua pessoa, como ele é tão real. Sabe, eu declaro que o Espírito Santo não vai ser apenas uma doutrina, um livro que você pode ter, um ensinamento, não. Eu declaro que ele vai se tornar uma realidade na sua vida. E assim como Jesus dependeu do Espírito Santo, Maneco, Jesus dependeu do Espírito Santo? Sim. Eu vejo duas passagens muito fortes. Quando ele saiu do batismo de João e foi para o deserto, a Bíblia diz que ele foi debaixo da influência, guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Quando ele levantou dentre os mortos, ressurreto, em Atos no capítulo 1, diz que ele deu mandamento aos apóstolos e aos discípulos por 40 dias, pelo Espírito Santo. Não é interessante? Mesmo após a ressurreição, o Cristo exaltado, ele fluiu e manifestou coisas debaixo da influência do Espírito Santo. Eu declaro que ele vai se tornar real na sua vida. Ele é real nos cultos, mas que tal pensar que ele vai se tornar real na sua vida? E como a Bíblia diz e acabamos de ler, ele vai nos ajudar a compreender o plano de Deus. O Espírito Santo não vem atrapalhar. Imagina que o plano de Deus está secreto no coração de Deus, na eternidade, e aí eu fico com o desejo de acessar esse plano. O Espírito Santo vem do lado de cá e puxa comigo. Até porque ele tem acesso às profundezas de Deus. Abre lá comigo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nós vamos orar um tempo, mas eu queria colocar diante de você um entendimento de que Paulo falou sobre transbordarmos do conhecimento da sua vontade, mas cruzando com outras verdades que também o apóstolo Paulo falou, nós vamos perceber que precisamos do Espírito de Deus. Diga para você mesmo, diga assim: eu preciso do ministério do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10 começa dizendo mas, uma adversativa, dizendo que tem um contraponto aqui que deve ser considerado. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Sabe que um dos ministérios do Espírito Santo é revelar, como eu acabei de falar aqui, o plano de Deus para as nossas vidas? Ou revelar detalhes do que precisamos orar? Às vezes a gente não sabe como orar. E às vezes a gente precisa da assistência do Espírito Santo no ambiente da oração. Mas eu vou continuar ainda aqui o verso 10.
de 1 Coríntios 2, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu falei aqui de coisas no coração de Deus, na eternidade, do plano dele para a nossa vida. O Espírito Santo diz: eu posso penetrar e eu posso trazer para dentro do seu coração o entendimento. Eu sou o revelador. Diga comigo, ele é o revelador. Eu gosto bastante de pensar a história de Daniel com Nabucodonosor. Lá estava o rei Nabucodonosor, recebeu um sonho, dormindo, e acordou e disse: quero que me digam o sonho e a revelação dele. Ninguém sabia, ninguém respondia. Diziam: ó rei, conta o sonho, para ver se do sonho tinha algum destrinchar. Não, ele não contou. Ele disse: um de vocês tem que me dizer o sonho e o significado. E aí, se não trouxessem, cabeças iam rolar, ia morrer nego, ia gente sofrer ali pancada. Agora o que é que acontece? Daniel se junta com 3 amigos, busca o Senhor, e o Senhor traz clareza e entendimento, tanto do sonho como da interpretação para Daniel. E Daniel relata tudo para o rei, e no fim daquele relato, Nabucodonosor, pasmo, impactado, chocado, faz uma declaração que às vezes nem nós que estamos anos na igreja conseguimos discernir. Nabucodonosor diz: Daniel, o Rei dos Reis, Deus Pai, o Senhor dos Senhores, Jesus, e o revelador de mistérios é contigo. Irmãos, se numa aliança inferior o Espírito Santo se moveu para dar livramentos, quanto mais nos dias da nova aliança. Eu declaro que o Espírito Santo, ele não vai ser apenas uma pessoa que habita dentro de você paralisado, não. Eu declaro que ele vai operar dentro de você. Eu declaro que em alguns momentos ele vai revelar coisas dentro de você, coisas para você, outras para você orar sobre outras pessoas, outras para você discernir, outras talvez para você falar para alguém, como Daniel foi levantado para falar coisas do coração de Deus para Nabucodonosor. Mas como estamos falando de oração, irmãos, quem é que nos faz transbordar do conhecimento da vontade de Deus? O Espírito Santo. Naquele contexto lá, o rei Nabucodonosor nem era de Deus, mas Deus queria comunicar algo para ele. Veio por um sonho, levantou um profeta que tinha um revelador de segredos, de mistérios, tornou tudo tão exposto, e o próprio rei fez tamanha declaração que nós deveríamos andar na consciência disso, de que o nosso Deus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, e o Espírito Santo é o revelador de mistérios. Agora, irmãos, se fomos feitos sacerdotes da nova aliança, será que o Espírito Santo não quer nos ajudar? Por exemplo, o culto está rolando aqui. Nós temos uma equipe de diáconos. Irmãos, qualquer coisa ele corre. Eu virei ali para trás, queria um lenço. A irmã disse, a diaconisa disse: quer o quê? Quer água? Não, quero um lenço. Mas essa assistência só vem quando a gente pede, quando a gente se inclina. Olhe para alguém perto de você e diga assim: existe uma assistência do Espírito Santo que você precisa conhecer. Lógico que a gente já conheceu em alguma medida, mas eu declaro operações que você ainda não conheceu. Será que tudo que a gente já experimentou é tudo que Deus tem para nós? Não. Eu poderia dizer que hoje de noite Deus quer dizer: avance
os pés no rio do Espírito Santo um pouco mais? Olha para alguém perto de você, diga assim: avance hoje de noite. Diga: tem mais. Diga: tem mais experiências. Diga: tem maiores dimensões que a gente pode entrar. Agora vamos para um último versículo, Romanos 8, 26. Vamos lá? Esse texto é maravilhoso. Esse texto fala de uma realidade do Espírito Santo como assistente, mas como aquele que às vezes até mesmo agoniza para manifestar essa assistência. O que encontramos em Romanos no capítulo 8? Quantos acharam aí? Do verso 18 em diante, irmãos, nós vamos ouvir falar de 3 gemidos. Fala comigo, 3 gemidos. O primeiro gemido fala sobre que a criação, ela está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 22. Depois você pode pegar a partir do verso 18, a compreensão vai ficar mais ampla. Mas no verso 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Maneco, que criação? A terra, o universo, depois da queda de Adão, geme, aguardando a restauração de todas as coisas. A gente vê a natureza, os problemas da natureza, situações que a gente vê no mundo. A gente percebe um gemido de que o que é perfeito venha. Agora olha o que diz ainda com respeito a nós, o segundo gemido. Verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Quem é nascido de novo aqui? Quem tem as primícias do Espírito? Diga para você mesmo: eu tenho as primícias do Espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha para cá, a criação geme, a restauração de tudo, a volta de Jesus, o que vai acontecer no milênio. Mas aqui diz que o nosso espírito geme. Há uma esperança de quê? De que eu e você vamos ser como Jesus é. Alcançar a imortalidade, corpos incorruptíveis. Por isso que ele diz aqui: se aguardamos, com paciência o aguardamos. Esperamos o que não vemos. E no 26 ele acrescenta, que é o nosso ponto aqui, olha o que ele diz: também o Espírito. Diga comigo: também o Espírito. Então o primeiro gemido da terra, o segundo cada um de nós que temos as primícias. Aí ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Enquanto a terra geme por um resultado final da volta de Jesus, a restauração de todas as coisas, cada um de nós geme por aquele dia em que a gente vai ser como Jesus é. Dá um glória a Deus aí. Mas o terceiro gemido diz que o Espírito Santo geme, nos assistindo. Para quê? Ele geme com gemidos inexprimíveis, para que situações do presente aqui, individual, de famílias, da igreja, de situações do mundo, de pecadores, nós vamos nos mover com Ele. Agora, essa palavra nos assiste, ela é uma palavra grega grande, é sunanti
lambonomai. Ela tem um sentido, irmãos, de segurar juntamente, do lado oposto. Imagina que essa mesa aqui fosse bem grande e eu fosse incapaz de levantar ela. Cadê o meu diácono assistente? Vem cá. Eu tentasse levantar, o Espírito Santo vem do outro lado e ele me assiste para remover uma situação de uma posição para outra. Agora, o que acontece muitas vezes, eu quero que o Espírito Santo faça sozinho, mas ele não pode. Ele só faz quando eu inicio. Quando eu inicio, ele vem e me ajuda. Olhe para alguém perto de você e diga assim: o início e a solução haverá de ser acionado quando dermos o primeiro passo. Aí ele vem. E aí, irmãos, quando essa assistência vem, muitas vezes nós gememos por algumas situações, ele vem e geme junto. E isso vai fazer com que algo do eterno, dos dons, da intervenção divina, entre em atividade para mudar circunstâncias. Ele está dizendo: eu não só quero revelar a vontade do plano de Deus, eu quero te ajudar a remover. Imagina uma pedra de 1 tonelada que eu tentar empurrar, mas quando eu começo, ele vem aqui do outro lado, diz: estou te assistindo, vamos junto. E situações vão ser removidas. Você está pronto para remover situações que pareciam impossíveis? Seja o que for, irmãos. Lembra daquela palavra que diz que para Deus não há impossíveis? Tinha possível um mar se abrir? Não. Josué lutando. Irmãos, a oração de Josué fez o sol parar na história do universo. O dia foi alongado. Olha para alguém perto de você e diga assim: nós temos as chaves para colocar o sobrenatural em operação. E quantas vezes a gente é tomado por um choro, por uma intercessão do Espírito Santo, que é somente debaixo do inspiracional. Você ainda não tem revelação daquilo, mas você é tão rendido a Ele, que Ele compartilha com você e geme dentro de você e com você por coisas que você nem sabe na sua cabeça. Mas simplesmente pelo desejo de querer ser usado, aquilo acontece. E do outro lado do mundo pode estar sendo resolvido algo na vida de alguém. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Você não queria alguém intercedendo pelo Espírito Santo por você? Eu me recordo um ano, Cíntia, 2001. A carga estava tão pesada nos meus ombros que eu fui sincero com Deus. Eu disse: Senhor, eu não estou com força nem para orar. E me lembro andando nas ruas de Recife, perto do shopping Recife, e a lágrima descendo assim, só eu e Deus. Digo: Senhor, não estou com força nem para orar, me ajude. E eu fiz essa oração em menos de 10 dias. 2 pessoas, uma ligou para mim e a outra mandou um e-mail e disse: não sei porquê, mas Deus me inclinou para orar por você. A palavra diz que Deus procurou pessoas que estivessem na brecha, disponíveis. E sabe, Deus levanta cultos de oração para às vezes a gente solucionar coisas na vida de outras pessoas, de uma nação, de um povo, de um missionário.
E o nome disso é plantação. Porque pode ser que tenha o dia mau seu e você clame a Deus e Deus vai despertar uma pessoa lá na China, um chinesinho orando. Irmãos, tem mais crente na China do que no Brasil. São mais de 100 milhões e cheios do Espírito Santo. Imagina um chinês, nem sabe que está orando por a gente, está orando às vezes por você. Porque a gente não se dispõe. O nome disso é corpo. Eu me levanto por você, você se levanta por mim, e nossas necessidades são supridas. Eu percebo necessidades supridas aqui, de alguns de nós aqui, mas de outros que estão longe. Você pode ficar de pé? Você pode começar a orar no Espírito Santo nessa dimensão. Talvez você diga, eu nunca fui apresentado a essa dimensão. Eu estou te apresentando. Eu me lembro levando os meus filhos nas piscinas termais, e eu disse, vamos, pega na minha mão, vamos entrar nessa piscina aqui mais quente. Aí coloca o pé, é quente, mas daqui uns 5 minutos você se acostuma, e você acha normal. Sabe, Deus está nos introduzindo em lugares da oração com o Espírito Santo, que talvez alguns nem entraram, talvez outros já entraram, mas perdeu a noção. Talvez outros já entraram e foram até tantos metros, e o Espírito Santo está dizendo, deixa eu te levar aqui num lugar mais profundo. Talvez comece a acontecer coisas hoje de noite, que vai entrar pela madrugada. Você e o Senhor. Pesos, orações, intercessões. Começa a orar. Não se assuste se você começar a orar com expressão vocal diferente das que você já orou até agora. Kabaz gede koliandarakatastikis. Sendelebrimikisha. Mosketes katafaklerindres. Zaklirindreneglirindrestekias. Makrastikitirishirias. Sendelemerenesis. Eu percebo o Espírito Santo vindo sobre algumas pessoas. Bisoco, dá a mão com esse irmão aqui. Vocês dois, ora que há algo acontecendo, que é necessário uma intervenção divina. Ora com a esposa dele. Camila, vem cá. Camila e Cíntia. Zakurindremente colorostiquia aqui. Candalabacoterestiquia. Mendreveska trosgdelevestiquia. Ora por essa senhora e essa jovem aí. Algo acontecendo. Eu percebo socorro no âmbito de família. Anjos ministradores estão sendo liberados agora. Começa a orar com intensidade. Roria braganastiquia. Coquitini mikendres. Skekolirindreshiria. Vramanastiquia. Ora aqui por ela. Mambra korostiquitrelereches. Chendres. Põe a mão aqui. Corindrestequia. A assistência do Espírito Santo. Ramba de gesgidirilicandrebroses. Sanderebo. Mahastes. Ekrostiquia. Experiências com o Espírito Santo mais profundas. Kurindrelereshi. Shenderekos gideveku kitirimikia. Conhecendo Ele, conhecendo a liderança do Espírito Santo como nunca antes. Toca Ele, Pai. Korigedebrestequia. Começa a fluir no Espírito Santo. Isso, mais intenso. Ora por ela aqui. Há uma assistência. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos assistindo em áreas de fraqueza. Não, Deus não nos quer prostrado em áreas de fraqueza. Ele está dizendo, eu vou te erguer, vou te levantar. A minha mão é sobre todos os que me temem. Sim, a provisão do Espírito de Cristo. Sim, mais força para levantar os abatidos. Landregros gidiriliriti dereketerestequias. Iskandlevrimikia.
Orkendere sanalamanasti kitiri bregeneshi kitiri liriandre. Oh, rinderes kitiri liricrisas. Ah, Ele está te tocando. Vocês três, vem cá. Vem cá. Orgidiri bremenekis. Mendere vastis. Ora por ela. Há algo do socorro de Deus sobre sua vida. Sgidereve. Mendres. Sem medo das coisas espirituais. Oh, toca ela, Pai. Macres gidle vreme gendere tigerestis. Sketle fristikia. Vovos gidir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 is. Sim, todo mundo falando em línguas no Espírito Santo com mais intensidade. Mahadregelerestiquias. Oh, rios de águas vivas fluindo do seu interior. Haha, Espírito de Deus se tornando real. Real. Põe as mãos nela aqui. Gramanagastiques. Toca ela, Pai. Nos rendemos ao Espírito de Deus. Há algo acontecendo. Há algo acontecendo. Oh, rimbroski de liveketi. Mais do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo. Toca Ele, Pai. Shhh. Toca Ele, Senhor. Haha. Membres que devote, que levikito leverenesh. Shendele vacurinderestequias. Vahanderekitrederestequis. Pessoal que está aí na fileira de Cássio, eu quero vocês orando pelas pessoas. Há algo a ser liberado. Guilherme também. Zanda kotiriminikish. Skitleverenegas. Skidlevestikias. Sketlefrimine kanderebremenestekias. Skidlevrime gananastikia. Oh, mendristiquias. Grondaranagastiques. Grondagananastiques. Grondagananastiques. Beketes ketef keti. Bishente frositi di miginevastiques. Kobalaka lirinda ranaskides. Kobegende destiquia. Combramamas kitlesírias. Obrigado, Pai. A unção do Senhor despedaça todo jugo, nos coloca em liberdade. Porque nem massa aqui. Perché nerete sirke de corque de haha perché da massa la ye membror che et sangre archi di lirindre si brama massa cae e endrece. Camila, porque diri magastiquias, grinderebastiques. Minha mão, Xanderevastiques. Skitlifristiques. Refrigério. Renovação do Espírito Santo. Renovação do Espírito Santo. Levanta as mãos. Toca ela, Pai. Briga devastiques. Titique de lemequia. Quendele bagos de skitlivrindres.
Senderevere menene na chica talanama colirindristiquias. Sanaya maya coliquitristiquias. Carol, põe as mãos em Lourdinha. Recebe, Lourdinha. Um lavar renovador do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu não terminei com você. Cedri porque te fremenechia. Fortalecida com poder na mulher interior, por dentro. Oh, sim, os rios fluirão. Todo mundo levanta as mãos, há uma unção coletiva. Recebe, as águas estão fluindo. O Espírito de Deus te renova. Ele veio para te ajudar, te sustentar. A tua força não será pouca. Ele te ergue a um lugar de provisão. Ele é tua fonte em todo tempo. Por isso ele diz: eu sou teu pastor e nada te faltará. Vem debaixo de minhas asas habitar. É tempo de conhecer o meu Espírito. É tempo de conhecer como Ele se move. Ele se move, Ele se move, Ele se move. Ele nos ajuda em áreas de fraqueza. Argede salamanariki a tua face vai resplandecer, porque a unção fresca vai te fazer brilhar. Ele te renova, Ele te renova, Ele te anima. Ele é Deus, Ele é o Espírito de Deus. Eu quero que você fale em línguas desenfreadamente, forte, com ousadia, não tímido. Xandarakatanamakuliriderebremenestequia, Berkatanamasequia, Brahmanakiriderelelesederebremenequia, Andarabashidre corquetreces. Marga da bastequia, porque te vê. Verganeste kitleveremenequia. Enquanto você fala noutras línguas, escamas caem dos olhos. Ele te dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque Ele está dizendo: eu vou fazer você transportar do conhecimento da minha vontade. E você vai entrar nessas coisas que eu preparei de antemão para que você andasse nelas. Ouse possuir sua herança. Levante-se no poder do Espírito Santo. Levante-se em uma nova ousadia. Levante-se acima das emoções. Levante-se em fé. Arganase leveremiki, orgedeste quiere, barganaste quire, ecure, achanda la cataramanastiquias.
Haha. Eu tenho uma nota aqui dentro de mim. Deus foi muito exato com Josué. Moisés morreu. Certamente temores vieram sobre Josué. Mas Deus disse: ser forte, seja corajoso. Era um negócio, vou colocar aqui, de homem para homem. E eu tenho um número aqui, 10 homens que estavam querendo desistir, borocochô, entregar os pontos, ou não vai acontecer, ou Deus se esqueceu de mim, essas coisas. Não tenha vergonha de vir não, porque hoje vai ser uma virada. Se você é esse homem, você vai vir aqui na frente, porque 10 homens valentes vão rugir como um leão. E você vai sair dessa inércia, dessa improdutividade, desse medo, dessa letargia. Vem. São 10 homens, vem aqui. Sai do teu lugar. Você sabe que precisa de uma mudança, de uma intervenção divina. Eu estou falando debaixo de Romanos 8, 26 e 27. 2, cadê os 8? Também quando chegar a 10, não venha mais não. Seis. Como é que eu sei que é comigo? Tem um testemunho interior. Tem alguma coisa aí dentro dizendo: vai, é com você. 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 2. Muito bem. 10. Agora eu quero 10 valentes cheios do Espírito Santo que já foram levantados uma vez por Deus. Venha. 10 aqui, um na frente de cada um deles. Vem, Bisoco, vem, João. Tá faltando ainda. Venha. Isso. Ora por eles e dá um brado. Ser forte e corajoso. Aham. Todo mundo, a congregação estende as mãos para cá. Becandarabacito licundreia.